Audiolivro por Bispo J.R. Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Vencendo a batalha em sua mente. Contracapa. Há uma guerra se desenrolando, e sua mente é o campo de batalha. Medo, dúvidas, confusão, depressão, raiva e sentimentos de condenação. Tudo isso é um ataque à sua mente. Se você sofre com pensamentos negativos, esteja confiante. Joyce Meyer tem ajudado milhares a vencer essa importante batalha e poderá ajudá-lo também. Com seu melhor best-seller, a amada autora e ministra mostra como você pode transformar sua vida mudando sua mente. Ela ensina como lidar com milhares de pensamentos que temos todos os dias e como focar nossa mente em pensar como Deus pensa. Ela compartilha as lutas, as tragédias e as últimas vitórias de seu próprio casamento, da sua família e do seu ministério, que a levaram a uma impressionante verdade transformadora de vidas, além de revelar passo a passo seus pensamentos e sentimentos. Agora é a sua vez de adquirir controle sobre sua mente e encontrar liberdade e paz. Reconhecer os pensamentos destrutivos e evitar que eles influenciem sua vida. Ser paciente consigo mesmo, apesar dos erros. Munir-se da palavra de Deus, do louvor, da oração e de outras armas espirituais poderosas. Seguir a luz, correr de seu deserto mental, atitudes ruins e desculpas que as pessoas usam para mantê-lo distante de Deus e encontrar a felicidade e a realização jamais sonhadas. Não se renda mais nenhum dia à miséria. Descubra hoje como garantir a vitória do seu campo de batalha da mente. Ministério Joyce Meyer. Dedicatória. Dedico este livro ao meu filho mais velho, David. Sei que a personalidade dele é tão igual à minha que teve sua cota de lutas na área mental. Eu o vejo crescendo continuamente e sei que está experimentando as vitórias que vêm da renovação da mente. Eu amo, David, e tenho orgulho de você. Vá em frente. Primeira parte. A importância da mente. Introdução. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias ungido. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Como podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23, 7? Porque, como imagina em sua alma, assim ela é. Quanto mais sirvo a Deus, eu estudo sua palavra, mais percebo a importância de pensamentos e palavras. De forma bastante regular, encontro o Espírito Santo me direcionando para estudar essas áreas. Eu disse, e creio que é verdade, que enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, sempre há coisas novas a aprender e coisas que aprendemos anteriormente e que precisamos nos reciclar. O que exatamente significa Provérbios 23, 7? A versão King James diz, porque como imagina em seu coração, assim ele é. Outra tradução diz, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Romanos 8,5 torna isso claro, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, ou seja, aqueles que colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo.
Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12:2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Dividi este livro em 3 partes principais. A primeira trata da importância dos pensamentos. Quero estabelecer firmemente em seu coração, para sempre, que você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamento que, na realidade, produzem os problemas que elas experimentam na vida diária. Satanás oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar sua oferta. Aprenda que tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipos não são aceitáveis. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, 4 e 5, indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo além da palavra de Deus deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. Oro para que este livro o ajude a fazer isso. A mente é um campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará tempo e estudo. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Capítulo 1. A mente é o campo de batalha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra os despotismos, os principados e potestades, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, sobrenaturais. Efésios 6, 12. Nessa passagem vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégias e enganos mediante planos bem elaborados e enganos deliberados. O diabo é um mentiroso. Jesus chamou de o pai das mentiras e de tudo o que é falso, conforme o Evangelho de João 8, versículo 44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosa e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência, demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar.
Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre estas armas mais tarde. Mas agora, note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha da qual esta guerra é travada. A tradução desse versículo na Amplified Bible, Bíblia Amplificada, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa exatamente na nossa mente. A mente é o campo de batalha. Resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra, nosso inimigo é Satanás, a mente é o campo de batalha, o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente, ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados e engano astuto, ele não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A esta altura, você deve estar pensando, eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela o conheceu. Maria recebeu Jesus como seu Senhor há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve uma mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase das suas orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? A resposta se encontra-se em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Elas têm estado lá por muitos anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que tinha contado mentiras mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles te machucarão e tirarão vantagem de você.
Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada e ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha de sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais, em um período de 18 anos, e veja se está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que o queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal circunstância? As armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, 31 e 32. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com a sua palavra, e então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5 para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e estudos individuais da Bíblia. Mas nós devemos habitar, continuar na palavra, até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4, 24, Jesus diz: com a medida com a qual tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios ou um método tentado para ver se funciona. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com sua palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus. Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele está com você todo o tempo como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal, conforme o Evangelho de Lucas 4, de 1 a 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é. Ela o ama muito. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria se deparam no casamento, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor de seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele.
Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da realidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor machão, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas, como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe, dominadora, sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças, mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado. Então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso, e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida. Mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostava, no início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas estas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair a atenção. Por anos, ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes em que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente, decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Evangelho de Lucas 4, 18 e 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão. Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31, 32 será a passagem bíblica-chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade, e agindo na verdade, ela os tornará livres.
mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo com que elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa e libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. A saída. Não nos sobreveio tentação, ou seja, nenhuma provação que incite o pecado, que seja como for, que tenha vindo, ou para onde leve, que não fosse humana, ou seja, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da vossa resistência humana e que não fosse ajustada e adaptada e que não pertencesse à experiência humana, de tal forma que o homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel, ou seja, a sua palavra e a sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados, ou seja, provados, além das vossas forças, ou seja, habilidades e força de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Espero que você veja nesse exemplo da parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trata a guerra no campo de batalha da mente. Mas, graças a Deus, nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, mas com cada tentação, Ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem que, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está ao seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do nosso lado. Capítulo 2. Uma necessidade vital. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Esse versículo bíblico por si só nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, assumem uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade nossa termos pensamentos corretos. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma vida negativa. A mente da carne comparada à mente do espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Romanos 8, 5. Na versão King James, o 8º capítulo de Romanos nos ensina que se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne. Mas se colocarmos nossa mente nas coisas do Espírito, caminharemos no Espírito. Deixe-me colocar de outra forma.
Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas, quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas se o deixarmos para lá, então entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefone e diga que sua conta está com R$ 850 no vermelho. Você imediatamente procura resolver o problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito e então corre ao banco imediatamente com o depósito para que não venha a ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse esse assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente o faça. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as suas armas da palavra, do louvor e da oração, pelo Espírito. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda, e pedir frequentemente. Uma das suas armas é a oração, pedir. Você não pode vencer seu problema sozinho. Você precisa ser determinado, mas determinado pelo Espírito Santo, não na força de sua carne. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele, descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Uma necessidade vital. Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Como uma batida no coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital, essas são coisas sem as quais não há vida. O Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás, com respeito à comunhão pessoal com Ele, em oração e com a palavra. Eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer estas coisas, até que Ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com Ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Como você pensa, assim você é. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons, e o fruto em sua vida será bom. Tenha pensamentos maus, e o fruto em sua vida será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce e bondosa não tem pensamentos mesquinhos e vingativos. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons nem amorosos. Lembre-se de Provérbios 23, 7 e permita que ele tenha um impacto em sua vida, porque como você pensa em seu coração, assim você é. Capítulo 3. Não desista. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. Não importa quão ruim seja a condição de sua vida e sua mente. Não desista. Reconquiste o território que Satanás roubou de você. Se necessário, reconquiste uma polegada de cada vez, sempre descansando na graça de Deus e não na sua própria habilidade para conseguir os resultados desejados. Em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo simplesmente nos encoraja a continuar continuando. Não seja um desistente. Não tenha aquele velho espírito desistente. Deus está procurando por pessoas que vão caminhar com Ele. Vá em frente.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Seja o que for que você esteja experimentando em sua vida nesse momento, eu o estou encorajando a ir em frente e não a desistir. Abacuque 3,19 diz que a forma de desenvolvermos pés como os da corça. A corça é um animal que pode galgar montanhas rapidamente. É andar, não ficar parado, atemorizado, mas andar e fazer progresso espiritual em lugares altos, de problemas, de sofrimentos ou responsabilidade. A forma de Deus nos ajudar a fazer progresso espiritual é estando conosco para nos fortalecer e nos encorajar a continuar continuando, ainda que nos tempos difíceis. É fácil desistir, demanda-se fé para ir em frente. A escolha é sua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e toda a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Há milhares e milhares de pensamentos que nos são apresentados todo dia. A mente tem de estar renovada para seguir o espírito e não a carne. Nossa mente carnal, mundana, tem tanta prática de operar livremente que com certeza não temos de fazer qualquer esforço para pensar erradamente. Por outro lado, nós temos de escolher pensar certo propositadamente. Depois que finalmente decidirmos ter uma mente como a de Deus, então teremos de escolher e continuar a escolher pensamentos corretos. Quando começarmos a sentir que a batalha da mente está muito difícil e que não daremos conta, então devemos ser capazes de lançar fora esse tipo de pensamento e escolher pensar que vamos conseguir. Não apenas devemos escolher pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir. Bombardeados com dúvidas e medos, devemos tomar posição e dizer: jamais desistirei. Deus está do meu lado. Ele me ama e Ele me está ajudando. Teremos muitas escolhas a fazer ao longo das nossas vidas. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor disse ao seu povo que ele havia colocado diante deles a vida e a morte, e instou que eles escolhessem a vida. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Portanto, é vitalmente importante que escolhamos pensamentos geradores de vida. Quando o fizermos, as palavras corretas seguirão. Não desista. Quando a batalha parece sem fim e você pensa que jamais dará conta, lembre-se de que você está reprogramando uma mente muito carnal e mundana para pensar como Deus pensa. Impossível? Não. Difícil? Sim. Mas pense, você tem Deus em seu time. Ele é o melhor programador de computador que há por aí. Sua mente é um computador que tem um lixo de uma vida inteira gravado dentro dela. Deus está trabalhando constantemente em você se você o convidou para tomar o controle dos seus pensamentos. Ele está reprogramando sua mente. Apenas continue cooperando com ele e não desista. Isso definitivamente levará tempo e não será fácil, mas você está indo na direção correta se você escolheu a forma de Deus de pensar. Você gastará seu tempo fazendo alguma coisa. Então, que seja indo em frente e não ficando na mesma confusão para o resto da vida. Volte e tome posse. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá e à região montanhosa e à baixada e ao Neguebe e à encosta marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis que a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Deuteronômio 1, 6 a 8.
Em Deuteronômio 1:2, Moisés assinala aos israelitas que era apenas uma jornada de 11 dias até a fronteira de Canaã, a terra prometida. Entretanto, eles levaram 40 anos para chegar lá. Então, no versículo 6, ele lhes disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Você tem estado muito tempo no mesmo monte? Você gastou 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Na minha própria vida, tive de finalmente acordar e perceber que não estava indo a lugar nenhum. Eu era uma cristã sem vitória. Como Maria e João, eu tinha muitas opiniões erradas já formadas e muitas fortalezas mentais que haviam sido construídas ao longo de anos e anos. O diabo havia mentido para mim e eu acreditei nele. Portanto, vivi em engano. Eu tinha estado na mesma montanha por muito tempo. Gastei 40 anos fazendo o que poderia ter sido uma jornada bem mais curta se eu soubesse a verdade sobre a palavra de Deus. Deus me mostrou que os israelitas ficaram no deserto porque eles tinham uma mentalidade desértica, maneira de pensar errada que os mantinha em escravidão. Vamos tratar desse assunto em um capítulo à frente. Mas agora, recomendo-lhe com insistência que faça uma decisão excelente de que terá a sua mente renovada e aprenderá a escolher seus pensamentos cuidadosamente. Tome uma decisão de que você não desistirá até que a vitória seja completa e você tenha tomado posse de sua herança legítima. Capítulo 4. Pouco a pouco. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deuteronômio 7:22. A renovação de sua mente acontecerá pouco a pouco, mas não desanime se o processo lhe parecer lento. Imediatamente antes de entrar na terra prometida, o Senhor disse aos israelitas que ele lançaria fora seus inimigos pouco a pouco, para que as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta que nos consumirá se recebermos muita liberdade rapidamente. Na verdade, é melhor ser liberto em uma área de cada vez. Dessa forma, valorizamos mais nossa liberdade, percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. O sofrimento precede a libertação. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por que precisamos sofrer por certo tempo? Creio que desde o momento em que percebemos que temos um problema até que Jesus nos liberte, suportamos um tipo de sofrimento, mas nos regozijamos ainda mais quando a liberdade vem. Quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos e então percebemos que devemos esperar em Deus. Nosso coração transborda com ações de graças e louvor quando ele se levanta e faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Nenhuma condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não aceite condenação quando você tiver reveses ou dias maus. Simplesmente consiga suporte, sacuda a poeira e comece de novo. Quando um bebê está aprendendo a caminhar, ele cai muito, muitas vezes antes de desfrutar a confiança de caminhar. Entretanto, uma coisa a favor do bebê é o fato de que, mesmo que ele chore um pouco depois de cair, sempre ele se levanta em seguida e tenta de novo. O diabo tentará de muitas formas, de formas muito duras, pará-lo nesta área de renovação da mente. Ele sabe que o controle dele sobre você termina quando você aprende a escolher os pensamentos corretos e a rejeitar os errados. Ele tentará pará-lo por meio do desânimo e da condenação. Quando a condenação vier, use sua arma da palavra. Cite Romanos 8:1, lembrando a Satanás e a você mesmo de que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Caminhar segundo o Espírito é depender de Deus. Quando falhar, o que vai acontecer? Isso não significa que você é um fracasso. Significa simplesmente que você não faz tudo certo. Nós todos temos de aceitar o fato de que temos
pontos fortes e pontos fracos. Apenas deixe Jesus Cristo ser forte em suas fraquezas. Deixe-o ser sua força nos dias fracos. Repito, não acate a condenação. Sua vitória total virá, mas tomará tempo, porque ela precisa vir pouco a pouco. Não desanime. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim e te lamentas? Espera em Deus, espera nele esperançosamente, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e meu Deus. Salmo 42, versículo 5. O desânimo destrói a esperança. Então, naturalmente, o diabo sempre tenta nos desanimar. Sem esperança, desistimos, e é isso que o diabo quer que façamos. A Bíblia nos diz repetidamente para não ficarmos desanimados nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se ficarmos desanimados. Então, Ele sempre nos encoraja quando iniciamos um projeto, dizendo-nos: não fique desanimado. Deus nos quer animados, não desanimados. Quando o desânimo ou a condenação tentarem atingi-lo, examine sua forma de pensar. Que tipos de pensamentos lhe têm vindo à mente? Eles se parecem com isso? Não vou conseguir, é muito difícil, eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada jamais muda, tenho certeza de que outras pessoas não têm tanto problema inteiramente renovada, bem que posso desistir, estou cansado de tentar, oro, mas parece que Deus não me ouve, Ele provavelmente não responde às minhas orações porque está muito desapontado com a minha maneira de agir. Se esse exemplo representa seus pensamentos, não é de admirar que você se encontre desanimado e debaixo de condenação. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa. Tenha pensamentos desanimadores e ficará desanimado. Tenha pensamentos condenatórios e ficará debaixo de condenação. Mude sua maneira de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense assim: bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Tive um dia pesado ontem, escolhi a forma errada de pensar o dia todo. Pai, perdoa-me e ajuda-me a continuando. Cometi um erro, mas pelo menos esse é um erro que não tenho de cometer de novo. Hoje é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia é nova cada manhã. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu mandaste Jesus para morrer por mim. Vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudas a escolher os pensamentos corretos hoje. Estou certa de que você já pode sentir a vitória nesse tipo de forma alegre, positiva e divina de pensar. Queremos tudo instantaneamente. Temos o fruto da impaciência dentro de nós, mas ele está sendo trabalhado a partir do nosso exterior. Algumas vezes, Deus faz as coisas vagarosamente no que diz respeito a nos trazer libertação total. Ele usa o difícil período da espera para aumentar a nossa fé e permitir que a paciência realize seu trabalho perfeito. Tiago 1:4. O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca está atrasado. Aqui está outro bom pensamento. Creio em Deus, creio que Ele está trabalhando em mim independentemente de como eu possa me sentir ou de como a situação possa parecer. O Senhor começou uma boa obra em mim e Ele a levará a bom termo. Filipenses 1:6 e 2:13. É dessa forma que você pode efetivamente usar a sua arma da palavra para destruir fortalezas. Recomendo-lhe que não apenas pense corretamente de propósito, mas também que você caminhe a milha extra e os repita em voz alta como sua confissão. Lembre-se de que Deus o está libertando pouco a pouco. Então não se sinta desanimado e condenado se cometer um erro. Seja paciente com você mesmo. Capítulo 5. Seja positivo. Seja feito conforme a tua fé. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 13. Mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um.
Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outra vez, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou a acreditar que qualquer coisa boa jamais lhes acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembre-se de Provérbios 23:7, pois como ela pensa em seu coração, assim ela é. Muitos anos atrás eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse 2 pensamentos positivos sucessivamente, minha mente teria câimbras. Minha filosofia era esta: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontada quando não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que tinha medo de acreditar que alguma coisa boa poderia acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca também era, e portanto a minha vida também era. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Em Mateus 8,13, Jesus nos diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz: e será feito conforme a tua fé. Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo. Então, naturalmente, muitas coisas negativas aconteciam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e não podemos controlá-lo com nossos pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você nesse momento, pelo menos comece a pensar: bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que ele me ama. Seja o que for que ele fizer, será bom e serei abençoado. Comece a pensar positivamente sobre sua vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir, mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa. Espere que Deus trará o bem proveniente dela, como ele prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam com Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há 2 maneiras de você olhar para essa situação. Você pode dizer: eu sabia, nunca falha. Toda vez que quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que este dia às compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece com meus planos. Ou você pode dizer: bem, eu queria ir fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde, quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que uma mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que eu preciso estar em casa hoje. Então vou aproveitar meu tempo aqui. Em Romanos 12:16, o apóstolo Paulo nos diz para nos ajustarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente, tive excelente oportunidade de praticar esse princípio. Dave e eu estávamos em Lake Worth, na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha, então, era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação.
Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha de fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer independentemente do que acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergaria um canto do papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que com fé e esperança nele, as coisas ruins podem ser transformadas em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Estou compartilhando estas coisas para que você possa compreender seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando sua nova vida em Cristo. Você é uma nova criatura com uma vida nova em Cristo. Você pode ter sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, que convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, 7 e 8. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade e dizendo: sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou uma obra em mim e ele é capaz de completá-la. Filipenses 1:6. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16, 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que, se eu confiasse nele, ele iria me tornar muito positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. E como uma pessoa que fuma, muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro.
Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que, como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e o encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga eu não estou doente, porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim neste exato momento. Creio que ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos, capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o seu rapaz estavam orando sobre se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria e iria se sentir da mesma forma. Eu a aconselhei a ter uma mente pronta caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse, bem, isso não é ser negativa? Não, não é. Negativismo seria pensar, minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá, eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria, estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que nosso relacionamento será restaurado, mas, mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio que no final de tudo cooperará para o melhor. Isso é enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. Isso é equilíbrio. A força da esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Romanos 4, 18 a 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, não poderemos permitir que a situação controle nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas, acima de todos eles, cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer. Apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornamos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele, nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu o encorajo a reler Romanos 4, 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos, considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa.
Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteçam, mas posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas, mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar e ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Espere receber. Para receber, espere. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Esse versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem ser gracioso, ou seja, bom. Mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tenha expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo uma manhã no banheiro, quando percebi que no ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora. Alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor: que sensação é essa que eu tenho sempre, Senhor? Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito. Logo depois disso, encontrei a frase em Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito e desalentado são maus, por causa de pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Mas a alegria do coração é banquete contínuo, independente das circunstâncias. Percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando não as tinha, ainda assim estava infeliz porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar a vida e ver dias melhores. Guarde sua língua do mal. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, seja isso claro ou não, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, traiçoeira e enganosamente. 1 Pedro 3:10. Esse verso diz-nos claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter mente e boca positivas são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim. Sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer. Confie no Senhor e seja positivo. Capítulo 6. Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. Na minha caminhada com Deus, certa vez, estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendia o que estava errado comigo e, como consequência disso, fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado. Pensei que estava perdendo a visão que Deus me havia dado para o ministério. Eu estava infeliz. A descrença produz infelicidade. Por 2 dias consecutivos ouvi esta frase vindo do meu espírito: espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia não pensei muito sobre isso.
Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, ouvi pela quarta ou pela quinta vez espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra de Deus. João 8, 31 e 32 e Salmos 107, 20 são o meu testemunho. Em João 8, 31 e 32, Jesus diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor: Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Mas desta vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos, eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de eu ser uma mulher de Fenton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ou ministério. Gálatas 3:28. Quando Deus estivesse pronto, ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3:8. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas, libertadoras, que ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a despeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as Escrituras, Deus escolhe as coisas loucas e as coisas fracas e as coisas tolas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava em toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas, quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida acreditar. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé, um produto do Espírito, com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, seu homem interior, mas sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra diz e acreditar na rema, a palavra revelada, que Deus me deu, as coisas que ele me falou ou as promessas que ele fez pessoalmente, mesmo que eu não entendesse por quê, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente. Estava além da decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que, por intermédio do Espírito Santo, ele me mostrou como orar, e seu poder prevaleceu.
muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área, e se for assim, eu o encorajo a orar em nome de Jesus. Pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1:2-8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e então fui liberta. Você será também. Capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmo 119:15. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1:3 está escrito que a pessoa que faz assim é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4:24. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela. Note especialmente a promessa de que, quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vini diz que em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exclusiva da Bíblia de Strong, outra tradução de dunamis é habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente. Como resultado, ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos, vivendo vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas, na verdade, não se dedicam a fazer na palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra vez: uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa, primeiro, refletir sobre, ponderar. 2. Planejar ou prender na mente, entregar-se à contemplação. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vini diz que meditar significa, primeiramente, ser cuidadoso com, aplicar-se a, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar.
Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, concorde e submeta-se aos meus ensinamentos. Se pusermos Provérbios 4:20 juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembra-se do antigo provérbio: a prática produz a perfeição. Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? Meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça ou eram mentiras que Satanás estava me dizendo, ou pura bobagem, coisas nas quais não valia a pena gastar meu tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida, porque ele estava controlando os meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente, tornou-se um ponto decisivo e importante. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber por que eu estava tendo tanto problema em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja, eu havia feito isso por anos, mas na realidade jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Por assim dizer, eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Salmo 48:9. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143:5: Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos e depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa, e isso o ajudava a superar a depressão.
Jamais se esqueça disto. Sua mente desempenha papel importante na sua vitória. Sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos a vitória. Transforme-se mediante a renovação da sua mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos nossa mente renovada. Renovada a quê? Renovada é a forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. E isso se torna realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A esta altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andaram em vitória, nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos, eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo. Eu estava indo para o céu. Eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade eu não tinha vitória em minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. Pense nessas coisas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisas em que devemos pensar. Estou certa de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos, com certeza, afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo o que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E aprendi, por experiência pessoal, que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se: sobre o que eu tenho pensado? Gaste algum tempo examinando os seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, suas circunstâncias. Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, os seus pensamentos. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa na minha infelicidade em meu marido e em meus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então eu pensava, eu seria feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade, que nenhuma destas coisas tinham de me fazer infeliz se eu escolhesse ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhes pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente.